princípios gerais de controle de doenças de plantas. Então, como eu adiantei, são os princípios em que se baseiam os métodos de controle, né? É a teoria. Esses princípios, né, e além dos princípios, lógico, os métodos que a gente vai ver nas próximas aulas, eles vão atuar no triângulo da doença. O que quer dizer isso? Significa que eles vão atuar ou no patógeno, ou no ambiente, ou na planta. Por isso que eles atuam no triângulo. Vão impedir ou retardar, atrasar, né, os eventos do ciclo de relação patógeno-hospedeiro. Porque o ciclo da relação patógeno-hospedeiro, que vocês estão vendo aqui à direita, é o ciclo que a gente poderia chamar simplesmente, de maneira bem direta, de ciclo da doença. Então, se esses princípios que a gente vai ver hoje, eles atuam aqui no triângulo, indiretamente, eles vão estar atuando também aqui no ciclo de relações patógeno-hospedeiro, que nada mais é do que o ciclo da doença, como ela se desenvolve, seja fora, né, do hospedeiro, na fonte de inóculo, ou dentro do hospedeiro. Mas além do hospedeiro, lembrando, para ter a doença, eu também vou precisar de outro vértice do ambiente e do patógeno. É aqui que, então, esses princípios vão atuar. Apresento a vocês, então, os 7 princípios gerais, né? Por que eles estão separados? Em 2 blocos aqui. Então, no primeiro bloco aqui de cima, eu tenho exclusão, erradicação, proteção, imunização e terapia. E embaixo eu tenho regulação e evasão. Os 5 aqui de cima, pessoal, eles foram... eu não posso falar que foi feito por uma pessoa, né? Porque, na verdade, os princípios já existiam. A partir do momento que você faz um método de controle, recomenda um método de controle, ele já existe, o princípio por detrás daquilo. Mas Wetzel, W-H-E-T-Z-E-L, Wetzel, o nome da pessoa, ele simplesmente organizou e ordenou cada princípio para facilitar a vida da gente. Então, esses 5 primeiros, sendo que os 4 primeiros, exclusão, erradicação, proteção e imunização, eles foram organizados por Wetzel, essa pessoa, lá em 1925. A terapia, em 1929, Wetzel, a mesma pessoa, achou que estava faltando um desses princípios, que era da terapia, e incluiu os 4 primeiros. Então, quando vocês ouvirem falar dos princípios de Wetzel, do mesmo jeito que na aula passada a gente falou, classificação de doenças segundo McNeil. McNeil era a pessoa que classificou as doenças daquele jeito. Os princípios de Wetzel dizem respeito a esses 5 primeiros, porque os 2 últimos aqui, eles foram criados um pouquinho mais para frente, tá? As pessoas começaram a sentir necessidade, vocês vão entender por quê, de mais 2 princípios que o Wetzel não havia organizado lá no início, lá em 1925 e 29. Então, quando falam princípios de Wetzel, eu posso entender que é sinônimo de princípios gerais de controle de doenças de planta, mas principalmente sem esses 2 últimos aqui, que é o da regulação e da evasão. Cada um desses princípios aqui, para tentar facilitar para vocês, eu vou transformar em um verbo, tá? Então, exclusão, verbo excluir. Erradicação, erradicar. Proteção, proteger. Imunização, imunizar. Terapia, na fitopatologia e nos princípios gerais de controle, a gente entende como cura, tá? Então, aqui seria curar, né? Quando eu transformo terapia, que é sinônimo de cura pra gente aqui, na fito, o verbo seria curar.
regulação, regular, evasão, evadir, tá? Por que eu tô falando isso? Para facilitar ou tentar facilitar a vida de vocês. Vão aí do lado direito do seu computador, da tela, tem um triângulozinho, um quadradinho, um círculo que vocês encontram do lado do chat? Todo mundo encontrou isso aí? Então, eu vou lançar uma enquete aqui, vamos ver se todo mundo recebeu. Quando eu falo no primeiro verbo, excluir, pensando no triângulo da doença, votem aí. Eu excluo patógeno, eu excluo hospedeiro ou eu excluo ambiente? Pensando em controle, né? Eu quero controlar uma doença. Para eu controlar a doença, eu preciso atuar em um dos 3 vértices do triângulo. A maioria que votou aqui, que foram poucos, infelizmente, né? Votaram aqui no patógeno. Então, quando eu falo em exclusão, se eu penso no triângulo da doença, eu penso em excluir o patógeno, tá? Eu fui até o dicionário. O dicionário é um grande amigo, gente. Vocês podem usar bastante ele para tentar também trazer para vocês uma maneira de entender o verbo exclusão, o verbo não, né? O verbo excluir, né? E o substantivo exclusão. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês. Exclusão, substantivo feminino. Ato que priva ou exclui alguém de determinadas funções. Então, no nosso caso, não é alguém, é o patógeno. Ato de privar, excluir. Veja aqui que ele também dá um exemplo de exclusão social. Quando eu falo, dando um exemplo aí mais próximo, talvez, da realidade, quando a gente fala de exclusão social, a gente fala daquelas pessoas que são excluídas da sociedade, que não têm condições né, econômicas, estão excluídas da sociedade, não têm vivência em sociedade. Quando eu falo em excluir o patógeno, eu estou falando que eu estou impedindo ele, né? Estou excluindo ele de alguma coisa. Então, isso é exclusão. Então, vamos trazer agora para o conceito, já que fomos até o dicionário, vamos trazer para o conceito de fitopatologia, né? Exclusão. Prevenir a entrada e o estabelecimento de um patógeno em uma área livre do mesmo. Vejam que os princípios gerais, a gente colocou aqueles 5 primeiros e depois aqueles 2 últimos. Principalmente aqueles 5 primeiros, que são os princípios de Wetzel. Eles vão estar numa ordem, numa sequência lógica para a gente. Então, primeiro, por que vem a exclusão? Porque eu vou excluir, prevenir a entrada ou o estabelecimento do patógeno em um lugar que ele ainda não está presente. Isso é exclusão, tá? Então, eu como engenheiro agrônomo, eu vou recomendar como uma coisa importante. Eu vou recomendar baseado em só um único princípio que vocês vão aprender hoje? Na verdade, não. Quanto mais métodos de controle em diferentes princípios, melhor para mim, melhor para o produtor que eu estou fazendo consultoria, melhor para a minha lavoura. Então, a primeira coisa que eu tento, se naquela propriedade não tem aquele patógeno, eu vou tentar excluir, vou tentar impedir o patógeno de entrar lá. Então, por isso que exclusão é o primeiro. Uma coisa importante da exclusão que vocês devem entender. Eu falei, se na propriedade não tem, eu vou tentar impedir a entrada. A exclusão, ela é só restrita a uma propriedade rural? Na verdade, não. Na verdade, eu posso excluir um patógeno da minha propriedade. Na verdade, um prefeito, algum órgão que rege, que faz a lei ali, pode excluir daquela cidade ou daquela área.
Na verdade, um governador pode criar leis e tentar impedir a entrada, né, excluir o patógeno daquele estado. Um presidente, a partir do Ministério da Agricultura, como é o nosso caso aqui no Brasil, pode sancionar leis que impeçam a entrada de patógenos, excluam ele do Brasil, né? Impeçam a entrada dele no Brasil, imaginando que exclusão eu só faço quando eu ainda não tenho o patógeno na minha área, no meu estado, no meu país e tudo mais. Então, as medidas de exclusão, elas são, não é obrigatoriamente, mas principalmente regidas por leis, tá? É lógico que hoje em dia, vamos imaginar, a exclusão entre propriedades, o próprio produtor não precisa de uma lei para isso. Ele vai tentar fazer vários métodos de controle para impedir a entrada daquele patógeno na propriedade dele. Não precisa de lei. Num estado, existem algumas portarias que impedem certo trânsito vegetal, porque existem determinadas doenças que estão no estado e ainda não estão em outros, né? Só que se a gente pensar, pessoal, a exclusão, ela não é desde hoje aplicada. Ela é há muito tempo aplicada no Brasil, por exemplo. Quando não existia ferrugem do café aqui, por exemplo. Tudo foi feito para excluir a ferrugem, não deixar a ferrugem do café entrar. Quando não existia o greening dos citros, que há pouco tempo atrás entrou no Brasil, tudo era feito para excluir a entrada. E isso foi com cancro cítrico, isso foi com várias doenças que não existiam. A gente já tinha um hospedeiro, né? A gente já tinha o ambiente favorável, mas por muito tempo a gente foi lá naquele vértice e tentou segurar o patógeno, né? Porque a gente já tinha os dois outros vértices, hospedeiro, já tinha café, já tinha citros, enfim, cana-de-açúcar, a ferrugem da cana-de-açúcar, a ferrugem da soja, a gente já tinha os hospedeiros aqui, a gente já sabia que o ambiente era favorável, e a gente ficou segurando, excluindo o patógeno, para não dar o terceiro vértice, porque vocês sabem, para a doença acontecer, e para ela acontecer em menor ou maior intensidade, a gente tem que ter os 3 vértices juntos, né? Só que hoje em dia, com essa facilidade, antes a doença para chegar, uma ferrugem, por exemplo, a gente sabe hoje em dia que ela vem pelo vento, por massas de ar. Então, uma ferrugem, ela consegue se translocar de um continente para outro. Só que isso é demorado, todo mundo concorda. As outras doenças, elas vinham de navio antes. Então, demoravam um certo tempo. E não tinha tanto trânsito de navio. Hoje em dia, as doenças estão chegando de avião. Chegando de avião, muito mais rápido. E olha a frequência de voos que a gente tem. Pensando internacionalmente, o que eu estou querendo dizer? Antes, a coisa acontecia de propriedade para propriedade, de estado para estado, era mais fácil. Hoje em dia, a coisa está... Patógenos exóticos, a qualquer momento, se uma boa fiscalização não for feita, e se vocês, como engenheiros agrônomos, não conscientizarem as pessoas de que não pode trazer na bagagem... Pesquisador é maluco, né? Pesquisador é maluco para trazer coisa de fora e tia é louca para trazer coisa de fora na mala. Nossa, vi essa flor linda lá em outro país, né? Não tem no Brasil. Pronto. Vou dar uma escondidinha na mala. Com a fronteira que a gente tem no nosso país, com a falta de fiscais federais, é muito difícil, é na base da sorte. Não é só, não posso falar que é na base da sorte, porque se faz uma amostragem quando a gente desce dos voos para revistar do mesmo jeito que a Receita Federal vai vasculhar a sua mala por amostragem para saber se você entrou no país sem declarar alguma coisa, o Ministério da Agricultura, por amostragem, ele também vai mexer na tua mala, ele tem lei para isso, para ver
se você não está trazendo nenhum material vegetal por conta disso, para excluir o que ainda não existe aqui, impedir a entrada desses patógenos, tá? Só que, ó, em 2004 chegou o greening, né? A gente viu que por muito tempo a gente tentou segurar, mas chegou o greening, falhou. Um exemplo, falei da ferrugem do café, outro exemplo. Mas por que evitar a entrada desses patógenos? Essa bola de cristal aqui, não é que a gente desvenda o futuro e fala assim, nossa, os pesquisadores desvendaram o futuro e viram que o greening ia chegar e que ele ia causar problema. Isso não precisa ser pesquisador e não precisa ser cartomante, né? Que lê o futuro, que vê a bola de cristal. Não precisa. É como eu falei, a gente sabe que o triângulo da doença tem 3 vértices. Enquanto está faltando um vértice, que é do patógeno, a gente está bem, tá? Mas quando esse patógeno chega, imagina que o café, existem doenças do café, por exemplo, que ainda não entraram no Brasil. E espero que demorem para entrar ou que nunca entrem. Por quê? Porque medidas de exclusão estão sendo feitas para não ocorrer essa entrada, tá? Mas imagina o café, desde quando ele é produzido, veio para o Brasil e é produzido aqui no Brasil. Por quantos anos ele está aqui no Brasil? Ele não é nativo do Brasil, mas ele foi domesticado, ele está sendo produzido aqui em boas condições. Ele ficou todo esse tempo sem determinados patógenos que não ocorrem aqui. Então, a gente sabe que quando o hospedeiro ele evolui longe do patógeno, quando esse patógeno chegar aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. Coisas desastrosas podem acontecer, porque essa evolução, hospedeiro que já vivia aqui, patógeno que nunca viveu junto com o hospedeiro daqui, ele pode simplesmente destruir aquele hospedeiro. Por quê? Por causa dos mecanismos de resistência daquele hospedeiro, não evoluíram junto. Lembra que a luta é uma luta, patógeno-hospedeiro. Um tenta se proteger, o outro tenta quebrar a barreira. Assim que o outro quebra a barreira, o outro vai lá e tenta. Isso é evolução. A gente chama de coevolução, patógeno-hospedeiro. Porque os dois estão no mesmo ambiente. Só que quando o patógeno está lá fora e o hospedeiro continua aqui, quando ele chega, esse hospedeiro ele não evoluiu junto com aquele patógeno. Então, aquele patógeno pode destruir as variedades que existem aqui. Então, por isso que a exclusão é tão importante. Isso pensando internacionalmente, de continente para continente, de país para país. Mas a gente também pode pensar, como eu falei, dentro de uma propriedade. De repente, numa propriedade ainda não existe cancro cítrico, por exemplo. E na outra existe. Então, aquele produtor rural vai tomar todas as medidas possíveis para barrar da sua propriedade, que aquele patógeno fique do lado de fora. Mas vocês podem perguntar, professora, mas então é sempre para patógenos exóticos? Sim, exóticos naquela propriedade. Exóticos a gente chama que não existe no país. Ou para patógenos que não estão aqui no Brasil. Mas daí eu faço uma pergunta para vocês. Quem de vocês já ouviu falar do mal do Panamá da bananeira? Para quem não sabe, ela existe aqui no Brasil. Essa doença é causada por um fusário, por um fungo. E ela existe aqui já há um bom tempo, tanto é que no Vale do Ribeira, vocês podem reparar, comecem a reparar. Quando vocês saem por aí, qual é a variedade de banana que vocês mais veem por aí? Banana maçã. Eu adoro banana maçã, aquela menorzinha, que não é tão doce quanto a nanica, tá? É muito difícil, quase impossível aqui no Vale do Ribeira. Por quê? Por causa do mal do Panamá, por causa do fusário, que há um bom tempo atrás chegou aqui e acabou com a plantação de banana maçã aqui do Vale, aqui do estado de São Paulo, de maneira geral, tá? Mas vocês estão ouvindo falar, lendo, que
o mal do Panamá, os pesquisadores do Brasil estão com medo que a banana nanica acabe no Brasil? Mas, professora, a senhora falou que é excluir o patógeno que não existe numa área. Por que excluir se ele já está no Vale do Ribeira, ele está no Brasil? O Fusarium já existe no Brasil, existe aqui no Vale do Ribeira. Porque vocês têm que se lembrar que para fungos existem raças. Para vírus existem estirpes, que é a mesma coisa que raça praticamente. Só que é um nome diferente. Fungo eu falo raça, vírus eu falo estirpe. O que é isso? Fungo, a raça, eu tenho o mesmo Fusarium, a mesma espécie. Só que existem raças diferentes. O que significa? Significa que dentro da espécie Fusarium, existem algumas raças que só causam doenças para determinadas variedades e para outras não. O que significa isso? Significa que a raça de Fusarium que eu tinha até hoje, aqui no Vale, aqui no Brasil, ela só causava problema na variedade banana-maçã. Só que o pessoal está preocupado com uma nova raça, que a gente chama de TR4, ou raça tropical 4. É uma raça, é o mesmo Fusarium, é a mesma espécie, só que ela tem pequenina variação, que eu não posso falar que é outra espécie. É uma mesma raça da espécie Fusarium. Só que a banana nanica e a prata, que até então estavam, entre aspas, salvas com a raça de Fusarium que existia aqui no Brasil, elas estão sob ameaça, principalmente a nanica, que é nosso principal produto de exportação, por essa raça TR4, que não tem nada a ver com a banana maçã agora. Agora, essa raça TR4, ela é, entre aspas, especialista em atacar a banana nanica. O que eu estou falando isso? Por que eu estou dando esse exemplo? Não significa que se a gente tem uma doença já na nossa propriedade, ou no nosso país, ou no nosso estado, que, eu tenho mal no Panamá, no Brasil, então para que eu não adianta mais eu excluir, porque excluo o que não existe. O que existe já tenho que partir para outros princípios? Não. Por quê? Porque existem raças, alguns fungos têm raças, e as raças são especializadas em causar doenças em determinadas variedades e em outras não, tá? O pessoal, né, aqui eu peguei essa reportagem da Super Interessante que vocês estão vendo, né, as pessoas, jornalista, não é que gosta de causar, não é isso, mas ele quer chamar atenção para a sua reportagem e quer, né, quer de certa maneira chamar atenção para aquele problema. Então, é como eu falei, muitas pessoas estão falando que vai acabar a banana, nanica, não é isso. Muito pelo contrário. Hoje em dia, por exemplo, a gente não pode estudar a raça 4 aqui no Brasil, porque é um patógeno exótico. Então, eu não posso trazer para dentro, mesmo como pesquisador, em ambiente controlado, eu não posso trazer aqui para dentro do Brasil a qualquer patógeno exótico. Então, o que os pesquisadores fazem hoje? Vou dar um exemplo da cana-de-açúcar, que é cheia de variedades, a todo momento estão se criando variedades novas. Quando houve a ferrugem asiática, não, a ferrugem da cana-de-açúcar, ela existia já na Austrália, existia em outros países. A gente sabia que cedo ou tarde ia chegar aqui no Brasil, porque, como eu falei, a ferrugem não precisa nem vir na mala da tia. A ferrugem pode sair por massas de ar e passar de um continente para outro, a gente já sabia. Então, os pesquisadores brasileiros se antevêm a isso e melhoram geneticamente as variedades de cana-de-açúcar aqui, e naquela época melhoraram aqui. Então, aquelas com boas características agronômicas aqui, elas são mandadas para fora, em países que já existe aquela doença,
E lá é feito um monitoramento e uma avaliação de como essas variedades vão se comportar. Por quê? Caso aquela doença chegue, e chegou no Brasil, a gente já sabe que tipo de variedade vai sofrer mais, que tipo de variedade vai sofrer mesmo. Então, a mesma coisa para TR4 do fusário. Então, a gente consegue fazer isso, se antever, tá? Então, por isso que não precisa de bola de cristal, é só um fato, sabendo que o ciclo de relações acontece, que o triângulo da doença acontece, que eu tenho que me antever a isso. E lembrar que, para muitos fungos, para muitos vírus, existem raças e estirpes, apesar de ser da mesma espécie, mas ainda eu tenho que me preocupar. Por serem raças diferentes da mesma espécie, pode atacar certas variedades que antes não causavam problema, como é o caso do fusário. Outras medidas de exclusão: produzir e utilizar a muda sadia. Por que eu estou excluindo quando eu produzo muda? Porque com muda sadia, se tiver muda certificada, eu estou impedindo a entrada de um patógeno. Exclusão. Tratar a semente com fungicida. Estou excluindo. Eu estou impedindo a entrada de um patógeno na minha área, do mesmo jeito que eu compro uma muda certificada. Utilizar a semente sadia. Além de tratada, utilizar a semente sadia. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, vocês vão lá e me respondam, que a gente vai para o segundo princípio geral. Erradicar. Eu quero erradicar o patógeno, eu quero erradicar o hospedeiro ou eu quero erradicar o ambiente? Respondam aí. Então, eu erradico não o hospedeiro. O objetivo não é erradicar o hospedeiro. O objetivo é erradicar o hospedeiro para erradicar o patógeno. Então, na verdade, a erradicação ela é voltada direta ou indiretamente ao patógeno. Por que indiretamente? Porque indiretamente eu vou tirar a planta doente, hospedeiro alternativo. Mas eu não vou tirar todo o hospedeiro de uma plantação, porque não é o objetivo erradicar o hospedeiro, a planta. O objetivo é erradicar aquelas com problema, mas com o objetivo final, indireto, de erradicar o patógeno. Então, quando eu penso em erradicação, do mesmo jeito que exclusão, eu estou pensando no patógeno, antes de tudo e qualquer coisa. Tudo bem? Mesmo que indiretamente eu vá ter que tirar algumas plantas, mas não é pelas plantas, é pelo patógeno. Ficou claro? Então, tanto é que aqui, ó, erradicação, quando eu trago para fitopatologia, eliminação do patógeno de uma área em que já foi introduzida. Então, estão vendo que primeiro eu fiz a primeira medida, né? Medida não. Veja que existem várias medidas de controle, né? Na exclusão, eu trato semente, eu compro semente sadia, eu compro muda certificada, eu crio lei. Tudo isso são medidas de controle na prática, baseadas em qual princípio? Exclusão. Então, primeiro eu tenho que deixar tudo para fora. Mas é que nem eu falei, a ferrugem do café falhou. A gente tentou deixar fora, ela entrou no Brasil. O greening falhou. A gente tentou o máximo que pôde deixar fora a exclusão, só que entrou. Então, erradicação. Chegou. E agora? Vamos lá, vamos tentar eliminar isso antes que seja tarde. O que seria o antes que seja tarde? Eu não erradico a qualquer custo, a qualquer preço. Se não, gente, né? O que estaria acontecendo? A gente não teria mais café, não é verdade? Se fosse pensar assim, a erradicação, esse princípio, ele segue algumas normas, algumas, entre aspas, regras, né? Em quais situações eu aplico erradicação? Se aquele patógeno tiver uma baixa gama de hospedeiro. Porque não faz sentido, gente, por exemplo, vamos imaginar um patógeno que ataca
Tô dando um exemplo, assim, só para vocês entenderem. Abobrinha, abóbora, melancia, melão, sei lá, enfim. Faz cabimento? Tem cabimento eu erradicar nesse caso? Não, porque é tanto hospedeiro. Imagina os hospedeiros alternativos, ervas daninhas e tal. Não faz sentido, tá? Então, eu só erradico quando aquele patógeno tem pouco hospedeiro. Quando aquele patógeno tem baixa capacidade de disseminação. Aí é que tá. Por que a ferrugem eu não saio erradicando o pé de café, eu não saí erradicando no início? Porque a partir do momento que a ferrugem do café, a ferrugem da cana, foi relatada no primeiro cafezal, no primeiro canavial, ferrugem vai pelo ar, pelo vento. Então eu sei que não estava só ali. Aquilo lá já tinha se espalhado. Então não faz sentido eu erradicar uma coisa que tem fácil disseminação. Por isso que ferrugem eu não vou erradicar. Não tem por que erradicar. Tudo bem? E um dos principais é pequena área geográfica. Outra coisa, não adianta pode ter uma baixa gama de hospedeiro, pode ter uma baixa capacidade de disseminação. Só que o negócio já está no Brasil inteiro. Adianta eu falar para erradicar nesse momento? Eu não vou usar esse princípio geral, eu vou usar outros princípios. Eu vou utilizar métodos de controle baseados em outros princípios, que não da erradicação, porque aquilo já está espalhado, tá? Então, essas três situações principais é onde eu penso que erradicar seja uma boa saída, tá? A foto da esquerda, principalmente, mamoeiros com mosaico ou meleira, a primeira foto aqui, ó, tá vendo? Tudo pé de mamão indo abaixo. Tá enxergando embaixo aí, ó? Tem duas pessoas ali cortando, erradicando, eliminando, cortando. Por quê? O Espírito Santo é um dos maiores produtores de mamão do país. E desde, eu não vou lembrar o ano ao certo agora, por lei, o Estado, principalmente pensando porque eles exportam aquele mamão, se alguma plantação tiver com problema ou de mosaico, e a meleira também, viu? A meleira é um outro vírus, mas também, que afeta esses mamoeiros. Então, lá é por lei, a erradicação de mamoeiros que tenham mosaico ou meleira, é por lei você erradicar tudo. Aqui na direita, vocês estão vendo essas falhas aqui, que parece que um disco voador desceu aqui nessas plantações de citros aqui? Na verdade, coloquem aí, era a erradicação aqui como era feita no estado de São Paulo. Vocês vão ver comigo, eu não vou entrar em detalhe agora, porque não faz sentido, mas lá em doenças a gente vai entender por todas as fases que passou o controle do cancro cítrico aqui no estado de São Paulo. E em um dos momentos, em alguns anos, a erradicação era feita assim, se você encontrava uma planta doente, um raio de 30 metros em volta daquela planta tinha que ser eliminado inteiro, todas as plantas em volta, tá? Mas agora não é mais assim, vocês vão ver por quê, depois a gente vai discutir isso lá em doenças. Mas erradicação, por quê? Porque o cancro, ele é bacteriano. Bactéria se dissemina principalmente por respingo, de uma planta para outra, é uma disseminação curta, não é a longa distância. A bactéria do cancro, ela só ataca citros. E outra coisa, quando ela chegou, ela estava em uma área muito específica, dentro do estado de São Paulo. Então, a erradicação, com base em tudo aquilo que eu falei antes, ela tinha significado. Baixa gama de hospedeiro, baixa capacidade de disseminação e pequena área geográfica. Naquela época, agora depois a gente vai discutir isso lá em doenças. Tudo bem? A erradicação, eu também posso pensar não como a planta em si, eu posso, em determinadas doenças, eu posso pensar em eliminar só aquela parte doente.
Existe uma doença na mangueira, é um dos poucos casos em que o vetor é uma broca, é um besouro. Aqui eu estou falando de um besouro, que é o vetor, e de um fungo. Eu não estou falando de vírus, não estou falando de fitoplasma, eu estou falando de um fungo que causa essa seca da mangueira. Então, às vezes, tá vendo essa árvore aqui, ó? Ela já foi total, essas duas, né? Aqui a seca começou de cima e ela vai descendo até chegar na raiz. Quando o besouro vai lá e a broca, né? É no caule. Então ele vai se alimentar ali e ele passa o fungo para a planta. A infecção começou aqui de cima e eu vejo áreas afetadas. Como não é sistêmica, eu consigo indicar inicialmente, lógico, né? Num caso como esse já era, mas aqui, ó, da esquerda, eu posso indicar a poda e que não deixa de ser o princípio da erradicação, só que erradicar parte doente. Para quem está acostumado aqui no Vale, em alguns lugares, caso a cigatoca, que é uma mancha na folha, ela já está num limite que se justifique, a gente chama de cirurgia. O que é a cirurgia? Eu não vou lá e arranco a folha inteira da bananeira. Eu vou lá e corto a área mais afetada, tiro aquela parte. Princípio da erradicação. Então, a erradicação não precisa ser a planta como um todo, pode ser parte da planta. Em determinados casos, lembrando, tá? Em determinados casos. Doença sistêmica, não adianta eu ficar erradicando, porque eu vou cortar, ela já tá ali na raiz, já tá por todo o vaso, não adianta eu ficar erradicando. Tudo bem, então vamos agora para o próximo princípio geral. Eu vou lançar a enquete. Proteger. Vai lá e respondam para mim. Eu protejo o patógeno, eu protejo o hospedeiro ou eu protejo o ambiente? A maioria de vocês colocou que proteção, esse princípio, ele vai ao hospedeiro. E é verdade. Eu vou tentar proteger o hospedeiro. Então, o princípio geral da proteção diz respeito a todas as técnicas em que eu tenho como objetivo proteger o meu hospedeiro, tá? Então, proteção é prevenir o contato direto entre patógeno e hospedeiro. Pô, professora, a senhora falou que segue uma sequência lógica. Então, primeiro eu tenho que excluir porque ainda não entrou na minha propriedade. Depois eu erradico porque entrou. Mas se eu já erradiquei, por que agora eu vou proteger? Vocês vão ver que quando eu falo, isso é uma coisa importante para vocês entenderem a aula de hoje mais do que tudo. Quando eu falo em erradicar uma planta daninha, enfim, um ramo, eu estou pensando naquela planta como fonte de inóculo, mais do que hospedeira. Lógico que quando eu penso naquela planta como hospedeira e estou erradicando, indiretamente eu também estou diminuindo a fonte de inóculo. Vocês conseguem entender a diferença entre uma planta hospedeira e uma planta fonte de inóculo? A planta fonte de inóculo, ela pode ser uma planta hospedeira, ela deve ser uma planta hospedeira. Mas quando eu falo de planta fonte de inóculo, não necessariamente precisa ser o hospedeiro principal, aquela cultura em que eu estou trabalhando. Eu posso estar falando de plantas daninhas. A fonte de inóculo pode ser uma estrutura de sobrevivência. Vocês viram lá? Então, quando eu falo de erradicação, eu faço uma linha paralela com fonte de inóculo. Eu erradico, eu uso o princípio da erradicação pensando na planta ou na estrutura de resistência como fonte de inóculo para outras plantas.
Vamos pensar comigo agora todo mundo junto. Vamos lá. Se o princípio da erradicação, eu penso que ele está mais direto ao patógeno. E esse patógeno está na fonte de inóculo. Quando eu falo em erradicação, no ciclo da doença, não mais no triângulo da doença, no ciclo da doença, sobrevivência, disseminação, infecção, colonização, reprodução. A erradicação, vocês colocariam em qual dessa etapa? Tem mais a ver a erradicação em qual das etapas? Quando eu falei em fonte de inóculo, em qual etapa estava a fonte de inóculo? Na reprodução, na sobrevivência ou na disseminação? Quando eu estou erradicando, eu não estou erradicando no processo de disseminação. Eu estou indo na raiz do problema, que é a fonte de inóculo. Tudo bem? Isso é erradicação. Agora vem na sequência lógica comigo. Primeiro eu excluí, que eu tentei impedir. Chegou, eu vou tentar tirar da fonte de inóculo, né? Então vou erradicar. E a proteção? A proteção, eu vou prevenir o contato direto do patógeno com o hospedeiro. Aonde vocês acham que estaria atuando no ciclo de relações patógeno-hospedeiro? Vejam a definição. Previne o contato direto. Se já penetrou e se já tem relação estável, eu não estou prevenindo o contato direto, concordam? Pré-penetração. E eu posso até colocar, ó, no final da disseminação, qual que é a subetapa final da disseminação? Lembra? A disseminação é, eu tiro do lugar, eu transporto e eu deposito. Então, se eu impedir o depósito, que é a última subetapa da disseminação, e se eu prevenir ali na pré-penetração, eu estou fazendo proteção, porque eu estou impedindo o contato direto. Então, aplicar fungicida, eu estou protegendo. Eu estou protegendo a planta, mas eu estou visando diretamente a fase ali de deposição e pré-penetração do patógeno. Então, eu posso, por exemplo, impedir com fungicida, protetor vai formar uma barreira física. Eu posso impedir o contato direto do esporo que caiu na folha com a planta. E também posso impedir a germinação daquele esporo. Então, eu estou afetando o patógeno, mas eu estou protegendo a planta. Aplicar inseticida, aplicar acaricida, indiretamente, eu estou protegendo a planta, porque eu estou impedindo o depósito, que é a última fase, a deposição, que é a última fase da etapa de disseminação. Para frutos em pós-colheita, eu aplicar cera nos frutos. Aqui eu tenho rosáceas de caroço mostrada para vocês. Tenho nectarina, né? No C, que é o primeiro ali da esquerda, olha a podridão na rosácea de caroço. Tá vendo? Tá esporulando lindamente o fungo ali em cima. E na D e na E, os mesmos frutos foram inoculados com esse fungo, só que esses frutos tiveram cera de carnaúba. Tá vendo que eles estão até brilhantes? Porque a cera, ela é o objetivo principal da cera na pós-colheita é aumentar a vida de prateleira daquele fruto, porque ele faz com que o fruto não perca tanta água, demore mais para perder água. Só que esse estudo, por exemplo, com rosáceas de caroço, mostrou que, além disso, a cera, além de proteger contra ferimento, ela impediu a germinação de esporo. Então, quando eu inoculava o esporo em cima da cera, veja, eu estou prevenindo o contato do esporo com o fruto. Então, eu estou fazendo proteção. Vamos lá, então, para o próximo enquete, que é imunizar. Quando eu falo em imunizar, eu penso, para quem não sabe, imunizar é tornar imune.
né? Quando eu vou me imunizar, quando eu vou tomar vacina, é para eu ficar imune a determinadas doenças. Então, quando eu estou imunizando o patógeno, o hospedeiro ou o ambiente? Então, a imunização foi mais fácil até por conta de que a gente já tem isso para nós, seres humanos, né? Vamos no centro de saúde nos vacinar, a gente vai se imunizar contra determinados patógenos. Então, a imunização, ela é feita diretamente no hospedeiro. Antes de eu começar com esse conceito, eu quero falar um conceito que é muito importante para vocês. Em fitopatologia, imunizar. Então, ao pé da letra fala, tornar imune. Só que em fitopatologia, não existe variedade imune. Eu posso dizer assim, ó, a planta de abacaxi, ela é imune à bactéria do cancro cítrico. Porque a bactéria do cancro cítrico só afeta os citros. Então, uma planta imune em fitopatologia é só aquela que realmente não hospeda o patógeno. Vocês estão entendendo? Tipo, a ferrugem asiática da soja, ela só afeta a soja. Então, a planta de abobrinha, ela é imune ao fungo da ferrugem da soja. Por quê? Porque eu estou falando de espécies diferentes, hospedeiros diferentes. Agora, traz para o mesmo hospedeiro. Ferrugem da soja. Eu tenho tenho muitas variedades de soja, muitas. Será que existem variedades imunes? Não. Eu tenho muitas variedades de cana-de-açúcar. Será que existe variedade imune? Imune em fitopatologia é não ter a doença. É simplesmente, se o esporo cai naquela planta, ele não consegue nem pré-penetrar e já nem penetrar. Zero. Não forma sintoma. Isso é ser imune em fitopatologia. Então, até hoje, não existe variedades imune a determinada doença. O que existem em fitopatologia são variedades mais e menos resistentes. Então, em fitopatologia, não confunda resistência com imunidade. Imunidade é não ter a doença, não ter o sintoma, tá? Resistência, eu posso ter variedades mais resistentes a determinada doença e menos resistentes. O que significa? Significa que uma planta, ela pode ser resistente e mostrar sintoma. Mas como ela é resistente? Ela é resistente em mostrar menos sintoma, em mostrar menos lesões, em mostrar menos esporulação. Todo mundo entendeu? Imunidade é diferente de resistência em fitopatologia. E, para complicar só um pouquinho a cabeça de vocês, em fitopatologia também existe um outro termo que a gente chama de variedades tolerantes. Então, existem variedades imunes, não existem espécies imunes. Existem variedades resistentes, mais ou menos resistentes, vai depender, né? E existem variedades que a gente chama de tolerante. Tolerante é um termo muito importante em fitopatologia. Significa o quê? Eu tenho uma planta de abacaxi. A planta A e a planta B, da mesma variedade. A planta A, eu deixo sadia. A planta B, eu inoculo com um determinado patógeno, tá? Quando essa planta B, ela vai ser tolerante? Ela vai ser tolerante se, apesar dela mostrar todos os sintomas depois da inoculação, a doença vai progredir normalmente nela, ela não vai ter resistência à doença. A doença vai aumentar em severidade, Só que quando eu comparo a produção dessa planta B, que foi inoculada, com essa planta A, da mesma variedade, que é sadia, a produção é igual. Então, eu posso dizer que essa
planta B é tolerante. Por quê? Ela teve o mesmo nível de sintoma, de doença, ela não é resistente, mas quando eu comparo em produção com uma planta sadia, ela teve a mesma produção. Então, partindo para a imunização, é usar planta resistente ou imune, mas lembrando que é muito restrito essa questão de imunidade em fitopatologia, em uma área que já está infestada com o patógeno, tá? Partindo daquela ideia, se a proteção, eu coloco ela ali na última etapa, na última subetapa da disseminação e na primeira etapa da infecção, aonde vocês colocariam a imunização no ciclo de relações patógeno-hospedeiro? Lembra que é uma sequência lógica, né? Significa que o patógeno já está naquela área, só que eu vou ter uma planta resistente. Se eu tenho uma planta resistente, como eu falei, eu posso ter sintoma. O sintoma acontece em qual etapa do ciclo das relações patógeno-hospedeiro? Na colonização. A imunização, ela pega principalmente a etapa de colonização, mas ela fica liberando a infecção e a colonização. Por quê? Porque eu posso ter uma planta mais resistente, por exemplo, e quando começar as relações estáveis, elas não são a última subetapa ali da infecção. Então, quando o patógeno começar a se nutrir, que é o final das relações, é o início das relações estáveis, pode ser que os mecanismos de defesa da planta comecem a atuar naquele momento. E daí eu barro. Isso é uma planta muito resistente. Agora, pode ser que a planta demore um pouco mais para começar a ativar os seus mecanismos de defesa, e nisso o patógeno vai ganhando tempo nela. Ele já tem as relações estáveis, já começa a se nutrir, já começa a colonizar e se distribuir, e na colonização eu já começo a ver os sintomas externamente. Ela pode ser resistente, desde que naquele momento os mecanismos de defesa dela comecem a atuar e ela pare o ciclo de relações patógeno-hospedeiro. Ela não impediu a infecção, a planta, mas ela começou a ativar seus mecanismos de defesa cedo ou tarde, e entre o final da infecção até a colonização, ela conseguiu barrar o patógeno. Como eu consigo plantas imunes? Como eu falei, se a gente fosse planta, seria através de vacina. Só que a gente recebe vacina porque a gente tem memória, a gente tem sistema imunológico que forma anticorpo. Planta não forma anticorpo. Mas planta, vocês viram comigo lá na aula de fisiologia do parasitismo, que a gente pode induzir os mecanismos de resistência. Então, quando eu aplico um Bion, que é um produto que induz resistência, quando eu aplico qualquer produto indutor de resistência que está no mercado hoje em dia, previamente, lembrando que eu falei isso com vocês também, que os indutores de resistência, eles devem ser aplicados previamente, eles não são curativos. Lembra que eu falei para vocês? Eu não vou esperar acontecer o sintoma da doença para eu aplicar um indutor de resistência. Não, eu aplico antes. Então, eu estou imunizando a minha planta. Quando eu melhoro geneticamente uma planta e torno ela mais resistente que outra, eu estou utilizando o princípio da imunização. Então, o princípio da imunização é: o patógeno, ele não encontrou barreira anterior, ou as barreiras que foram impostas pelo homem, por proteção,
que é o princípio que veio antes, que vocês falaram comigo, ele conseguiu vencer esse obstáculo. Então, ou a planta não tinha barreiras anteriores para se proteger, ou o patógeno venceu aquelas barreiras. Ele venceu o fungicida. Vamos imaginar que você colocou um fungicida protetor, choveu logo em seguida e não teve uma aplicação tão boa. Ele venceu a sua barreira protetiva, sua proteção. Então, o próximo passo que é usar, por exemplo, uma variedade resistente, né? Então, pelo menos é o próximo passo que eu penso na linha, que é a imunização. Então, olha aqui, essa foto eu acho linda, depois eu vou repetir ela lá na aula de milho com vocês, mas eu acho linda. Ó, é a área, eu que dividi em vermelho, em retângulo vermelho, mas é uma área, é uma mesma área, em continuação ali, a linha. Olha isso daqui, o quanto estão secas essas folhas de milho. E aqui eu tenho folhas secas, lembrando, eu estou falando de variedade resistente, eu não estou falando de variedade imune. Mas vocês conseguem enxergar quanto mais verde estão essas plantas aqui da esquerda em comparação a essas da direita, que estão secas? Por quê? Porque o ambiente é o mesmo, elas estão na mesma linha. O hospedeiro são as plantas de milho, o patógeno é esse fungo, Cercospora. Só que, apesar de ser a mesma espécie, do lado esquerdo é uma variedade resistente e do lado direito uma variedade suscetível. Princípio da imunização. A gente considera o princípio da imunização um dos melhores princípios que se tem, porque ele não aumenta os custos de produção. O produtor, ele só vai comprar uma vez, vai pagar só uma vez por aquilo. Seja uma muda de uma variedade resistente, seja uma semente de uma variedade resistente, tá? Ele seria o melhor de todos. Mas, novamente, por ele ser o melhor, não significa que eu só vou usar esse princípio para nortear os métodos de controle. Eu tenho que lembrar do manejo integrado. Quanto mais princípios eu empregar, quanto mais métodos de controle dentro de cada princípio eu empregar, sorte minha, como engenheiro agrônomo, e sorte do produtor, que eu vou garantir uma melhor produção. Manejo integrado. Não é porque variedade resistente onera menos os custos e é realmente um dos mais importantes que eu só vou empregar ele, tá? Então, é ideal, quando possível, né? Lembrando disso, porque nem todas as espécies a gente consegue variedade resistente, até hoje, né? Tem muitas que a gente está tentando hoje em dia com as técnicas mais avançadas de transgenia, por exemplo, porque o melhoramento genético comercial, o melhoramento genético convencional, ele não torna possível, tá? Então, quando possível, é um dos que a gente deve recomendar, inclusive. E um método de controle baseado no princípio da imunização que eu quero trazer para vocês é o da pré-imunização. Só que eu quero que vocês coloquem muito entre aspas, façam interrogação, coloquem em vermelho, enfim, chamem a atenção. Porque o método de controle da pré-imunização, ele só é válido, ele só existe, até hoje, pelo menos, para virose, para doenças viróticas. Eu não faço pré-imunização, pelo menos até hoje, para doença fúngica e para doença bacteriana. E outra coisa, coloque embaixo dessa mesma linha e chamem a atenção. Não são todas as doenças viróticas que eu tenho sucesso em aplicar a pré-imunização. Aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês. O vírus da tristeza dos citros, que é uma técnica que foi a pré-imunização para citros, pensando nesse vírus que foi devastador para a citricultura no final da década de 30,
Só para vocês terem uma ideia, o vírus da tristeza dos citros, a gente tinha 11 milhões de plantas de citros no nosso parque citrícola aqui do estado. O vírus da tristeza acabou com 9 milhões. Se não fosse a pré-imunização e trocar o enxerto também, o porta-enxerto foi trocado, a gente não seria hoje os grandes produtores de citros que nós somos. Então, foi uma técnica desenvolvida aqui no Brasil, que hoje, tá vendo, é aplicada em todos esses países aí que eu tô colocando, Austrália, África do Sul, tal, Estados Unidos, e é uma pré-imunização de sucesso comercial, né? Eu coloquei também o mosaico amarelo das cucurbitáceas para melancia e para abóbora, e um mosaico do pepino. Partindo aí para a nova enquete, vamos lá. Curar, que é o princípio da terapia, que é o próximo princípio. Eu curo o patógeno, o hospedeiro ou o ambiente? A maioria respondeu e respondeu corretamente, né? Que na verdade a cura também, a terapia, esse princípio geral, todos os métodos envolvidos com cura, com terapia, eu vou direcionar ao hospedeiro. Então a terapia, veja, vamos lá, vamos lembrar da sequência lógica. Eu tentei proteger, né? Tentei evitar lá a infecção, o patógeno foi para frente. Eu tentei imunizar com variedade resistente, ali na colonização, eu tentei impedir, o patógeno foi para frente e começou a se reproduzir. Então, a terapia, quando eu penso nela, ela ataca principalmente o final ali da colonização e a reprodução, porque eu vou restabelecer, olha o conceito, a sanidade de uma planta que já está infectada pelo patógeno. Então, eu tentei tudo aquilo antes e não consegui, tá? Um exemplo muito marcante de terapia é o que se faz em usinas canavieiras. Existe uma bactéria, que vocês vão aprender comigo lá na aula de cana-de-açúcar, que ela ataca o xilema da cana-de-açúcar. Então, tá vendo aqui, ó, na imagem da direita, ó, aqui são plantas, essas verdinhas e altas, sadias. E tá vendo aqui as plantas da esquerda, amareladas, olha o tamanho delas perto dessas daqui. Essas daqui estão contaminadas com essa bactéria infectada. Então, se eu usar o tolete dessas da esquerda, porque a cana-de-açúcar eu propago pelos toletes, né? Principalmente, né? Não só, mas principalmente. Se eu usar esse tolete infectado aqui, eu vou estar disseminando essa bactéria para todo o meu canavial. Então, o que eles fazem na cana-de-açúcar antes de plantar o tolete? Eles vão, olha aqui do lado esquerdo a foto, eles cortam toletes assim, ó, né, que vão ser plantados, mas antes disso, eles fazem termoterapia, terapia em água quente. Tem a gente vai discutir tudo isso lá na aula de doenças em cana-de-açúcar. Tem a temperatura correta, pelo tempo correto, para não prejudicar o tolete, mas fazer com que cure esse tolete, cure. É isso mesmo, porque o patógeno já está lá dentro do sistema vascular. Então, eu vou restabelecer a sanidade. Essa é a definição de terapia. Então, a termoterapia em cana-de-açúcar é um exemplo que até hoje é aplicado e muito bem aplicado para esse patógeno. Fungicida sistêmico. Eu entraria também aqui com um exemplo de método de controle pela aplicação de fungicida sistêmico. Fungicida sistêmico é o único, porque o protetor ele não entra na planta. Então, o fungicida sistêmico, quando eu aplico, mesmo se o patógeno já estiver se reproduzindo, já estiver formando inóculo, o fungicida sistêmico vai atuar na reprodução do patógeno. Então, a terapia com o uso de fungicidas sistêmicos, ela também é empregada. Esse princípio também é empregado nesse tipo de controle, nesse método de controle, tá?
Então, pessoal, a gente viu aqui que a gente pode atuar no triângulo da doença, no patógeno, pelas medidas de exclusão e erradicação, na planta, protegendo, imunizando e curando, né, fazendo a terapia. Mas de nada disso adianta no manejo integrado, se eu não pensar também no ambiente. Então, veja, 5 daqueles 7 princípios eu já abordei aqui, mas ficaram faltando 2: evasão e regulação. Vamos ver no dicionário o que é evasão. É um substantivo feminino. Ato ou processo de evadir, fuga, escapada. Então, quando eu falo de evasão, eu estou pensando em fuga, em fugir. Tudo bem? O dicionário fala isso. Agora eu faço uma enquete para vocês. Vão lá na enquete e responda. Quando eu estou pensando em fugir, eu estou fugindo do patógeno, eu estou fugindo do hospedeiro ou eu estou fugindo do ambiente? E agora, eu fujo do patógeno ou eu fujo do ambiente? Porque, na verdade, eu posso fugir dos dois. Então, no triângulo da doença, a evasão, eu posso fugir dos dois, tá? Então, eu vou dar exemplos. Então, a evasão, para quem não assistiu, assista Fuga das Galinhas. Eu adoro esse filme. As galinhas, elas se rebelaram, elas viviam num galinheiro aqui, maltratadas, tinham que botar ovo o tempo inteiro, as condições deploráveis, elas viviam em condições assim, e elas se rebelaram e fugiram. Então, a evasão é isso, ó, eu fujo do patógeno ou eu fujo das condições que são favoráveis ao desenvolvimento do patógeno. Isso é evadir, tá? E vendo que na Amazônia tinha condição e que as seringueiras eram boas, qual foi a ideia do Ford? Eu vou produzir borracha, vou comprar terras lá na Amazônia e vou produzir borracha. E o Ford, ele nunca veio para o Brasil, mas mandou vários assessores dele, fez 2 cidades no meio da floresta amazônica e plantou seringueira lá no meio da floresta amazônica. Só que imagina, uma coisa é você ter as seringueiras no meio da floresta. A outra coisa é você fazer um monocultivo de seringueira numa região altamente favorável para a seringueira, mas também para esse mal das folhas da seringueira, essa doença. Vocês já sabem o final da história, né? Fracassou, as cidades hoje são... Uma ainda persiste como cidade, a outra é uma cidade fantasma, que é a Fordlândia, né? Mas o que a gente pode fazer? No princípio da evasão, a gente pode fugir do local favorável. E hoje, por exemplo, tem plantio comercial de seringueira, mas não lá. A gente tem na região centro-sul do Brasil, em que o clima é menos favorável. Eu falo menos favorável porque a gente tem que ficar atento. Novamente, manejo integrado. Não é porque fugiu da condição favorável que eu não vou me preocupar com todo o resto. Então, com as mudanças que estão acontecendo no clima, principalmente, em 2013, mais ou menos, houve incidência muito alta dessa doença, mesmo lá na região centro-sul, Mato Grosso, ali do Brasil, tá? Então, por exemplo, se eu tiver seringueiras mais resistentes, se eu puder aplicar os outros princípios, os outros métodos de controle, manejo integrado é o mais adequado, é o mais correto, porque o lugar, a condição favorável, a gente sabe que ela não vai ser favorável para sempre. Pode ter períodos que aquelas condições favoráveis, elas se alterem, e eu posso perder muito com isso, tá? Ler a área geográfica.
para evadir, mas eu posso escolher dentro da minha propriedade também locais mais adequados para o plantio. É o que acontece, por exemplo, com a requeima, seja do tomate ou seja da batata. Se eu tenho variedade mais resistente, ótimo, eu vou aplicar. Se eu tenho fungicida, ótimo, eu sou obrigada a aplicar. Mas se eu também conseguir fugir de locais de baixada, que tenham neblina e tudo mais, se eu conseguir aplicar o princípio da evasão, super recomendado. Por quê? Manejo integrado. Eu vou colocar para vocês o que é regular. Espera só um minutinho, ó. Se a gente procurar no dicionário, por isso daí, regular, ó. No dicionário, ó, a palavra regular. Eu quero que vocês vejam nesse sentido aqui, ó. Eu vou ajustar. É isso aqui, ó, que eu quero que vocês vejam. O regular no sentido de ajustar, tá? Eu vou moderar. É nesse sentido. Então, eu vou fazer ao patógeno, ao hospedeiro ou ao ambiente? Na verdade, quando eu estou pensando em ajustar, em regular, eu também estou pensando em ambiente, mas em situações muito específicas, né? Porque realmente eu não vou conseguir, assim, ajustar as chuvas, eu não vou conseguir ajustar o tempo, regular o tempo, não é isso, né? Mas se eu pensar numa casa de vegetação, onde eu tenho controle, isso eu posso fazer. Se eu pensar em pós-colheita, eu posso colocar meus frutos em câmara fria, para atrasar a senescência, para atrasar o ataque de qualquer patógeno. Eu também posso regular nesses casos. Então, a regulação, ela é dada em casos muito específicos, tá? Então, a regulação o conceito é alterar os fatores ambientais pela atuação do homem no controle de doenças. Então, como eu falei, em doenças de pós-colheita, colocando os frutos em câmaras frias, cultivo protegido, por exemplo, eu posso regular a irrigação, né? Hoje em cultivo protegido, por exemplo, existem plásticos que eu posso colocar aqui em cima, que você bloqueia a radiação ultravioleta que é necessária para o fungo esporular. Então, eu estou, veja, ajustando, modelando o ambiente, regulando e fazendo com que a doença seja controlada, tá? Então, só para terminar, a gente fecha aqui, ó, a evasão. Eu posso vir aqui e coloco ela aqui também, que eu posso tanto evadir, fugir do patógeno e do ambiente. E a regulação eu coloco aqui no ambiente favorável. E só para fechar com vocês, a gente foi falando, ó, se eu pudesse encaixar os princípios gerais de controle aqui, a erradicação, eu ataco principalmente o patógeno enquanto ele está sobrevivendo na fonte de inóculo, a exclusão na disseminação, eu impeço a entrada, a proteção aqui, né, no final da disseminação, começo da infecção, a imunização entre a infecção e a colonização, e a terapia entre a colonização e a reprodução. Lógico que a evasão e a regulação, como elas estão mais direcionadas ao ambiente, elas vêm num contexto maior do triângulo da doença. Tudo bem, pessoal? Salvar as perguntas, vou ler as perguntas. E daí, à tarde, eu respondo as perguntas antes da gente começar a atividade, tá? À tarde eu vou fazer uma atividade com vocês. Para adiantar, a aula não vai durar mais do que 3h30,
da tarde, porque às 3h30, para quem não sabe, vai haver debate entre as chapas dos candidatos a, como fala, a coordenadoria, né, do campus. Então, eu vou liberar vocês, porque eu também, lógico, eu sou interessada e quero assistir, mas daí eu vejo as perguntas que vocês fizeram e à tarde, antes de começar a aula, eu respondo para vocês, tá? Eu só queria saber quem entrou depois, acho que foi, que eu vi aí, o Lucas tá aí, França, né? O Luiz Renato tá aí. Tô aqui, professor. Beleza. A Milena entrou ou não? Thaís entrou? Tá na aula? Beleza, então, pessoal. Ficamos combinados. Tô presente. Ah, sim. Você, eu coloquei que você chegou. E quem mais? Os outros que foram entrando eu vi. Beleza? Beleza. Então, deixa eu parar a apresentação, que eu também costumo